Olá! Fraude em alimentos ou food fraud é um tipo de ato contra alimentos e bebidas que visa um ganho financeiro, ganhar um dinheirinho em cima das vulnerabilidades ou do produto, ou do produtor, ou da cadeia de fornecimento que pode acontecer em qualquer ponto. Tipicamente implica produtos vencidos ou impróprios ao consumo serem colocados ao mercado, passando por algum processo de maquiagem, de preparação, que acabam sendo mascarados para serem novamente expostos ao mercado ou simplesmente expostos a partir de uma condição imprópria. E entre os tipos de fraudes temos a adição de substâncias, que o caso assim, mais emblemático de alcance mundial que tivemos foi o da melamina no leite, que aconteceu na China em 2008, onde essa substância, que é usada na indústria moveleira, na produção de plásticos e adesivos, que é rica em nitrogênio e que numa análise não é detectada a fonte desse nitrogênio, se ela é orgânica, se é alimentícia ou não é, era então adicionada ao leite para aumentar o teor de proteína desse leite. E a consequência foi que cerca de 300 mil bebês apresentaram sintomas, mais de 50 mil foram hospitalizados e 6 acabaram falecendo. Em assim, um total descaso, desrespeito e desconsideração pela vida humana. Algo similar aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no estado onde eu moro, aqui no Brasil, que foi a adição de soda cáustica no leite, e esse esquema todo foi desmontado em uma ação conjunta pela Promotoria Pública, o Ministério da Agricultura, a Anvisa e outras autoridades brasileiras que, a partir de uma altura de 2014, começaram a investigar e conseguiram desmontar um esquema que era grande e envolvia diversas etapas na cadeia de produção do leite. Na Europa, tivemos também um outro caso de um reembalador que reembalava carne, onde essa carne estaria condenada por febre aftosa e ela foi tratada com desinfetante, reembalada e exposta à venda. Outro tipo é a substituição intencional, onde tivemos casos na Espanha em que carne bovina, que teria que ser usada para fazer os hambúrgueres, foi enriquecida com carne de porco e soja, para poder aumentar o volume do hambúrguer. E esse caso ocorreu durante muitos anos, sem as autoridades saberem, até que um determinado fabricante foi descoberto e foi processado pela justiça do país. Outro caso com muita repercussão foi o da carne bovina, que foi substituída por carne de cavalo em diversos supermercados na Europa em 2013, que deixou assim o mundo inteiro chocado pelo nível de alcance e sofisticação da fraude. O outro caso aqui no Brasil, em 2017, foi a adulteração dos azeites de oliva com diversos outros óleos, que o que menos tinha era azeite de oliva. Então aconteceu isso em muitas marcas e foram testadas e, graças a Deus, foram descobertas em prol de termos uma comida e bebida verdadeiras. O outro caso, então, é a adulteração ou falsificação. E aqui é muito comum as bebidas de luxo. Quanto mais caras, mais suscetíveis a serem falsificadas, incluindo falsificação de rótulo e até mesmo do próprio líquido. No caso do vinho, o vinho é um produto falsificado desde que foi inventado, e o maior caso no mundo aconteceu nos Estados Unidos no início dos anos 2000, em que vinhos raros e caros foram falsificados por um imigrante indonésio que vendeu, estima-se, 50 milhões de dólares em casas de leilões e diretamente a amigos que seriam os potenciais clientes que ele fez entre a alta sociedade, e ele terminou sendo processado pelo governo dos Estados Unidos e preso.
Mas porém as garrafas continuam circulando no mercado. Então acredito que a investigação vai continuar e ainda vai dar conversa, vai repercutir essa história ainda por um bom tempo. O outro tipo é a rotulagem ou as informações e declarações falsas. Então, por exemplo, salmão produzido em cativeiro e vendido como se fosse selvagem. Metais pesados não declarados, porque o produtor não quer gastar fazendo as análises que são caras para determinar os metais. Ou a origem falsa ou desconhecida, sem origem. Ou uma natureza falsa, não se sabe qual é a verdadeira natureza dos ingredientes ou dos componentes. E se tratando de origem desconhecida, é muito comum ter abate clandestino ou caça, carne de caça, portanto sem inspeção, sem nenhum tipo de inspeção veterinária, ou mesmo animais roubados e abatidos com essa finalidade. Se você quer saber como implementar um plano preventivo e como atender esses requisitos nas normas ISO 22000 e esquema FSC 22000, entra no meu canal do Telegram, que eu vou deixar o endereço aqui nesse vídeo, que eu vou divulgar um convite para o workshop que eu vou fazer no dia 30 de junho de 2021. Sou a Silvia Berenguer e fui!